Próximo módulo a ser analisado, módulo escrita fiscal. Aqui no DER, a região do escrita fiscal é essa amarelinha aqui, ó. Tá? Nós temos fiscal livre, fiscal termo, assim como nós temos lá no contábil, contábil livre, contábil termo. Temos o cadastro dos parâmetros, apuração do ICMS, dados do Simples Nacional. E aqui o fiscal entrada e o fiscal saída, né? Vamos então abrir a janela e começar a nossa análise. Abrir o módulo, né? O módulo de escrita fiscal. Bom, eu tenho uma região de cadastros e tenho uma região de movimento. Vamos começar com a região de cadastros, tá? Registro em cartório. Esse registro em cartório é aquele mesmo, né, a mesma janela que nós utilizamos lá no módulo de contabilidade. Ele armazena os dados naquela mesma tabela, tá? A tabela inclusive está lá na região da contabilidade. Nós temos os parâmetros, vigência, descrição da vigência, o critério de lançamento, se é livre, se é para avisar, se não é para permitir. Daí nós temos parâmetros federais, parâmetros estaduais e parâmetros municipais. Todos esses dados estão armazenados aqui nessa tabela, fiscal parâmetros. Ok? Essas três tabelas aqui, municipal regime, estadual porte e inscrições substitutas, elas se encontram no DER, mas elas não estão contempladas no módulo aqui, tá? Elas ficaram aí por uma questão de compatibilidade, seguindo aí a solicitação de alguns colegas, ok? Possivelmente nós utilizaremos essas tabelas aí no segundo ciclo, tá? Então, na fase de levantamento de requisitos, fique atento, né, e dê a sua opinião sobre a utilização ou não desses dados, dessas tabelas aí no ERP. Tipo de nota fiscal, nós já vimos essa tabelinha aqui, lá no sistema de vendas, né? É a mesma janela, vai armazenar os dados naquela mesma tabelinha que está lá na região das vendas. Tabela do Simples Nacional, é uma tabela que vai armazenar os dados do Simples Nacional, né? Esses aí são dados pré-existentes, né? São as tabelas do Simples Nacional que nós vamos armazenar aqui, ó. Simples Nacional cabeçalho e Simples Nacional detalhe, tá? Essas tabelas estão disponíveis na internet, aí nós vamos armazenar os dados e apresentar aí para o nosso usuário. São dados pré-existentes, ok? Anexo 1, anexo 2, anexo 3, por aí vai, tá? Que tem alguns dados armazenados, não estão todos no banco de dados ainda, tá? E finalmente nós temos livros e termos, né? E a ideia aqui é a mesma que nós vimos lá no de contabilidade. Você vai informar qual é o livro e vai informar os termos de abertura e de encerramento. Aí essa informação vai ser utilizada lá na emissão do SPED fiscal. Tá? Esses dados aí dos livros e dos termos são armazenados nessas duas tabelas aqui, ó. Fiscal livro, fiscal termo.